Olá, pessoal! Vamos hoje com mais um episódio do Rentalcast, o podcast da locação. E nós estamos hoje, né, Luiz, num lugar muito diferente, né? A gente está itinerante esses últimos episódios, hein, Luiz? Tá ficando chique o negócio aí. Exatamente. Estamos aqui em Salvador hoje com uma super convidada muito especial que daqui a pouco você vai apresentar. Mas antes eu vou falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Nós somos apoiados pela ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, por algumas empresas muito interessantes que trabalham basicamente com inteligência artificial, né, Luiz? Perfeito. A Brick e a Vai são nossos parceiros e os dois têm uma pegada de inteligência artificial muito interessante, né? A Brick voltada a toda a parte de segurança na locação, cuidar da locação, como você cuida do cliente que está chegando na tua locadora. E a Vai, ela traz uma pegada de rastreamento, de controle do teu veículo, com uma pegada de inteligência artificial bastante interessante também. Além do aluguel de carro barato e da JG Corp, nossos patrocinadores e apoiadores do nosso podcast. Luiz, agora está na tua mão a apresentação da nossa super convidada de hoje. E não é super convidada só para falar, não. É realmente a super convidada, é uma figurinha do setor, muita gente conhece ela. Lívia, da LocaX. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Luiz? Como vai? Ótimo, muito bom estar aqui, né? A gente falou Seja bem-vinda à Bahia. Seja bem-vinda. Eu ia falar exatamente isso. Salvador é um lugar muito especial, com pessoas muito especiais aqui, né? E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Vamos falar um pouquinho aí da sua história, da LocaX, né? Excelente, poder falar da LocaX na minha terra é muito bom, né? Normalmente a gente está em São Paulo, né? Ou está em Brasília, enfim, agora poder falar aqui é um prazer, né? Fico feliz de poder contar a história da LocaX. Eu falo da LocaX, eu começo a sorrir. Nossa, nítido, é né? Nítido, o olho brilha, né? LocaX. E é assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Não adianta. É muito engraçado. O meu marido que fala, olha, se eu tivesse ciúme de alguma coisa, eu teria que ter ciúme da LocaX. Mas, então, eu comecei no mercado há muito tempo, né? Eu gosto de contar, quando eu vou contar a história da LocaX, de contar a minha história, porque eu fui franqueada, meu primeiro contato com o mercado de locação. Eu comecei com uma franquia da antiga Master Rental. Então, olha só. Muita coisa a gente acaba aprendendo, né? E eu utilizo isso exatamente porque eu já vivia outra ponta, né? Não, a gente, quando começou a LocaX, a gente tinha ali algumas lojas, porque na verdade foram lojas da Master que deixaram de existir, nós nos juntamos. E a marca, todo mundo pergunta, podia me falar assim, eu conheço o dono da marca. Eu falei, não, o dono da marca, eu tenho certeza que quem criou fui eu e o meu irmão. Então eu tenho certeza que só pode ter conhecido meu irmão. E muito engraçado isso, porque quando eu falo da LocaX, é exatamente isso. A LocaX foi um sonho e que a gente foi tirando do papel. Mas a LocaX franquia foi na pandemia. É interessante porque no meio da pandemia, eu já tinha minha locadora, já dentro de um formato, e no meio da pandemia, o meu irmão, não, agora a gente tem que expandir, tem que crescer, né? E eu não pretendia crescer com filiais, né? E continuo, acredito muito no poder da gente dar um atendimento diferenciado, né? Eu acho que o que diferencia as pequenas locadoras da grande é exatamente o atendimento, e eu entendo que a gente tem que ter um atendimento diferente para ter o atendimento realmente. Eu entendo a função do franqueado como uma função muito importante dentro desse meu contexto. E aí, no meio da pandemia, ele falou, não, vamos, agora vai, vamos, a hora é agora independente do momento. E literalmente em 2022, em junho, a gente lançou, né, oficialmente na ABF a franquia da LocaX, e estamos aí, né? Eu acho que a minha história como empresária se confunde com a história da LocaX, né? Porque acabou que da marca foi tão pouco, acho que 1 ano e pouco, foi muito pouco. Só foi assim para você aprender o que não fazer, não é muito o que fazer. E eu vejo quanto a gente cresceu, né? Tava brincando aqui que no podcast anterior eram 20, agora já são 33 e vamos. Eu fui crescendo, fazendo todo esse caminho.
com 33 lojas, eu imagino os desafios de ser o master franqueador do negócio, né? Né? Eu acho que é isso, né? Quais são os grandes desafios como master franqueador? Porque, assim, você tem que cuidar da tua loja, né? Afinal de contas, a LocarX tem a sua própria loja aqui em Salvador. A LocarX é isso. A gente tem, o que eu digo é, eu sou franqueada, né? Na verdade. A gente tem uma franqueadora. Eu acho que até um pouco mais, porque a gente não teve a receita de bolo, foi realmente todos os manuais e tudo foi criado por nós. Não tem nada que eu tenha trazido, né? Então, isso que é o grande desafio. Que, na verdade, não existem grandes franquias com relação das grandes marcas, né? Hoje, as únicas franqueadoras, a Localiza, mas assim, de forma muito reduzida, que eu saiba, não está tendo esse ânimo para franquear, e a gente. Que legal. E no setor, o que eu enxergo, as grandes locadoras nasceram, né, com esse modelo, que é o modelo de franquia, tanto a Localiza, quanto a Movida, quanto a Unidas, né, enfim, elas nasceram como franquias, e eu vejo que a gente só não pode perder o que acaba que quando você se torna grande, você acaba perdendo algo que é muito precioso. A essência, né? Que é a essência é você ter bons franqueados e você ter um bom atendimento. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita. Né? Eu vejo quanto a LocarX hoje, né, como eu disse, foi um sonho, e a gente está nesse momento tirando, né, literalmente as lojas do chão, tirando as lojas do papel, a partir de planos, né? Já tem loja, eu brinco que a gente faz um planejamento, tem um franqueado que já vai, agora ele disse, não, vou chegar em 100 carros, eu falei, poxa, isso é muito bom, porque é importante a gente dizer que a franquia é de rent a car. Então, quando a gente pensa em frota, você vai dizer, 100 carros é besteira, mas rent a car não. Rent a car é muito mais difícil, é o dia a dia. A gente consegue um ticket melhor, mas também um cliente uma luta. Bem específico, né? É uma luta todo dia, né? É realmente uma luta e você tem desafios a mais. Sim. Como franqueadora, acho que é meu maior desafio, eu tenho hoje criado instrumentos para fazer com que esse franqueado, né? Eu pego franquia eu tenho um franqueado que nunca atuou no ramo, né? É importante ressaltar. E eu gosto até, sabe, porque eles realmente vêm e aprendem, eles querem aprender a forma certa. Sim. Eles querem fazer certo para entregar o resultado da melhor forma. Exatamente. Então, assim, eu fico muito contente, porque a gente agora tirou do papel também, né? Tanta coisa que a gente vai tirando do papel, a gente tirou do papel a Universidade de LocarX. Então, o franqueado agora, ele acessa o ambiente dele, e ele tem acesso, não só, antigamente tinha do sistema, a gente tinha várias universidades, mas agora a gente tem a nossa universidade. Então ele entra, faz o login personalizado. Então, assim, a gente veio fez diversos treinamentos em estúdio, enfim. E o que eu vejo hoje, todos os desafios que a franqueadora tem, a gente literalmente faz planejamento estratégico, vamos em cima e vamos plano de ação, o que a gente vai fazer para poder resolver, né? Eu tenho muito orgulho da equipe também, né? A equipe da gente, minha equipe está crescendo e está crescendo com muito... Estão indo muito bem, né? Não é mais... A gente fala assim, a LocarX realmente tem uma vida própria, né? Tem diversos projetos, eu digo assim, olha que massa, quanto projeto que eu não estou tocando, mas a equipe está tocando e está tocando muito bem, né? Fora os franqueados que, graças a Deus, eu estou muito orgulhosa. Assim, eu pergunto às pessoas que foram atendidas pelos franqueados e dizem, Lívia, fui muito bem atendida, eu digo, nossa, isso me deixa super orgulhosa. Sim, mas, Luiz, olha só, 2 anos, 33 Idade de Cristo. Em 2 anos, implantadas Nós vamos começar mês que vem. Com fé em Deus, né? Tá dando sorte. Acho que vou ficar fazendo podcast de tempos em tempos, que a gente vai fazendo essa contabilidade, vai contabilizando. Mas acho que o importante, assim, e aí voltando lá no início, a gente brincou, né? Que você sorri quando falou LocarX e brilho no olho, mas isso, para um franqueado que está se associando a uma empresa, a uma marca, que tem ali a pessoa, né, como franqueado, envolvida nos detalhes, a gente sabe que você cuida mesmo, não só do cliente,
mas na vírgula ali da operação. Então, isso é muito importante, dar uma segurança, e esse crescimento é muito fruto do trabalho de vocês, como você falou, não só o seu, mas da equipe, que pensa em como vai ajudar esse franqueado. Então, isso é muito legal mesmo. Assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente tem uma missão, né? A missão é essa, é de ter bons franqueados, né? Eu fui fazendo, né, quando eu trouxe para a equipe o roteiro, o pessoal, o livro, explica lá o quanto a gente é criterioso na hora da aprovação de um novo candidato. E isso é muito importante, porque a gente tem feito, eu digo para todo mundo, gente, a gente tem se esforçado ao máximo para trazer para a rede grandes empreendedores que queiram crescer, que queiram realmente ter uma grande locadora e ajudar a rede a crescer. A gente vê que a rede vai crescer assim, tendo boas locadoras na ponta, mas locadoras que se tornem grandes. Aqui a gente não tem aquilo de espaço, né? Não é aquela história de montar. Eu não quero só montar loja. Montar loja seria... É a parte mais fácil. Tudo bem, né? monta um monte de loja, mas não é isso. Você é realmente formar empreendedores no ramo para que eles cresçam e eles possam fazer a LocaX ter muito sucesso. E prosperar, né? Prosperar, crescer. Esse é o nosso objetivo. Você comentou um ponto interessante, porque assim, hoje a gente vê muitas pessoas que às vezes eram de um ramo, eu quero abrir uma franquia de aula e tal, mas ele quer ter só como mais um negócio, né? Então é importante falar que, né, vocês estão buscando pessoas que queiram fazer diferença dentro do negócio e subir essa régua de qualidade, né? Manter essa qualidade, né, que vocês trabalham. A gente tenta que o franqueado pegue uma região realmente grande. Por quê? Porque é isso, eu não quero ser mais um negócio, eu quero ter, ele pode até ter mais, se ele tiver braço, né, dependendo do braço e capital para isso, né, a gente quer isso, a gente quer grandes franqueados, né, eu não quero ter um monte de franqueado pequenininho, isso não é o meu interesse, e até porque a gente quer, sim, transmitir o que é bom da locadora regional, né, um ponto importante. Lívia, por que você não abriu a loja lá? Porque eu não conheço a região. Eu te digo, o Brasil ele é muito diferente. Não é uma receita de bolo. Ele é totalmente diferente. Não né? é o que eu fiz aqui vai dar certo. E hoje é a junção. É a junção mesmo do que a gente senta com o franqueado. Ele tem conhecimento da região. Né? É muito importante saber se ele tem tino para o negócio e também saber se ele tem... Acho que o que eu digo para você tem que ter uma casca aqui bem forte para você poder ter locadora de carro. Então a gente tem que entender, ele vai estar disposto a, né? Que eu acho que esse é um diferencial também muito grande. Não, e foi bem interessante esse ponto de a pessoa conhecer a região, né? Eu acho que faz toda a diferença. A gente que é do Sul, a gente sabe como é vender para um cliente lá no Sul. Você não bate papo normalmente com o cliente, você vai direto ao ponto. Aqui eu não conheço o mercado da Bahia, mas eu sei de outros mercados que você tem que primeiro conversar, falar de vários assuntos para daí entrar no assunto principal. Então é a característica do local. E não adianta você chegar com um jeito lá do Sul, aqui, que você não vai entrar e vice-versa a mesma coisa, né, Lívia? Exatamente. Então a gente respeita muito e isso está dando, graças a Deus, muito certo. Eu tenho franquia lá em cima, em Boa Vista, e tenho lá embaixo, Porto Alegre. Então eu digo para vocês, agora estamos na próxima inauguração aí, está nas levas das inaugurações, então Natal já está inaugurando, Rondonópolis, Primavera do Leste, Palmas, não, tem algumas aí, filho, vou esquecer alguma aqui, mas enfim. Legal. A LocaX realmente é o que hoje me brilha os olhos. Eu vejo o quanto a gente ajuda a pessoas que têm aquela vontade, às vezes têm o dinheiro e fica, meu Deus, eu vou abrir, e eles queriam isso, uma motivação, né? Eu vejo isso, eu brinco, eu não sou a pessoa que abriria um restaurante, eu sou uma pessoa realmente, me perguntar quantas eu abro outras LocaX, mas não é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, né? Então, sou um pouco só suspeita, né? O pessoal conversa comigo e diz, Lívia, você já passou por tanta coisa em aluguel de carro porque é um mercado que eu gosto. É o que eu sei fazer também, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue. Legal, meu sangue é vermelho, porque meu sangue é LocaX. E uma coisa interessante, Luiz, a gente já teve uma outra entrevista aqui no podcast mostrando a força feminina aqui da Bahia, né? Que é muito forte. E aí a gente vem falar com a Lívia
mostrando a força aqui feminina à frente de uma marca super forte que está se consolidando de uma forma assim muito, muito importante, né? E aí, Lívia, eu queria trazer um ponto para você. Como que a LocarX cuida desses franqueados, né? Como vocês são diferenciados, como vocês se colocam como sendo diferenciados? Porque vocês têm um cuidado especial com eles. Primeiro eu vejo o teu cuidado, né, com o negócio. Mas conta pra gente, como é que vocês cuidam desses franqueados? A gente tem um setor só de acompanhamento do franqueado, como eu disse, desde a parte quando ele entra como candidato, para poder entender se cabe ou não uma locadora naquele lugar. Né? Diferente, então, eu sou franqueadora, eu sou a única franqueadora que devolvo taxa, eu devolvo mesmo. Se eu entendo que não cabe uma locadora de carro naquele lugar, eu não vou, nem eu, perder meu tempo como franqueadora, porque não vale a pena para mim eu abrir uma locadora que não cresça. Como eu disse a vocês, o objetivo da gente, a gente vai estar fazendo sucesso, é se a gente conseguir que seja uma grande loja, e que essa loja cresça, e que atue numa área maior, porque senão não se justifica. Então, a gente tem desde esse setor e ao setor de ajuda, auxílio de obtenção de crédito, toda a parte de treinamento. A gente treina e implanta e acompanha o franqueado. Então, não precisa ter tido locadora de carro. Você vai gostar de carro, cara. Gostar de carro é importante. Mas não precisa ser do ramo. A gente ensina literalmente tudo. Nós temos parceria da parte de contabilidade, a parte de gestão de risco, tudo por meio da franqueadora. Ou seja, vocês fora a central de reservas, eu entrego. Exatamente fora a aí central que eu de ia reservas. chegar. Isso é muito importante. Porque não é só você entregar só o método, você tem que levar clientes, né? Ajudar a que o cliente chegue àquela cidade lá no interior, né? A LocaX, a história da gente, a gente sempre teve clientes nacionais e muito assim, a loja aqui, a loja de Salvador, a loja de João Pessoa, temos umas lojas também ali no interior de Minas, que já são lojas de mais tempo, né, que já são as lojas parceiras e as franquias hoje, que a gente chama de franquias iniciais, mas eu sempre tive clientes que perguntavam, sim, eu quero mais loja, estou precisando, eu preciso de um atendimento, eu preciso faturar, enfim, a gente está hoje em todos os sites nacionais, internacionais. Se você perguntar, eu cadastrei na Rental Cars, né, que hoje chama o Bookings, lá quando só tinha gente a Movida, eu acho, nem a Localiza. Então tem tempo, né, que eu já tô nesse ramo aí 17 anos, então já o franqueado acaba quando ele entra tendo esse ganho. Ele tem ele chega até o cliente final, porque ele automaticamente, quando entra na LocaX, ele já vai ter esses cadastros. Mas é importante dizer que o trabalho dele na ponta, porque o que acontece? Exatamente porque eu estava dizendo, porque eu não montei filiais. Eu acredito demais que é uma soma de fatores para a gente ter o sucesso. E a questão do franqueado que cresça, ela é uma... não é para ficar, não, ela está falando isso, não, eu estou falando isso porque realmente, para eu ter o sucesso que eu quero e para eu chegar no número de lojas que eu quero e a forma também da loja, é muito importante a gente ter esse plano e ter isso em mente. Eu preciso que ele entenda que o trabalho que ele faz é essencial. Porque você tem que estar ali o tempo todo, o mercado ele muda, de manhã é um preço, de tarde é outro, de noite é outro, você tem que estar o tempo todo ligado, e eu entendo que isso, você tem que estar com esse sangue, esse espírito de dono, isso é muito importante, né? Eu até ia perguntar, Lívia, nesse ponto, né, e até para quem está caindo de paraquedas agora, né, por algum motivo está interessado, né, fala um pouquinho dessa característica do RAC, né, o que é esse rentacar, que é a locação eventual, né, do RAC, e como isso funciona para quem está interessado, né, porque você falou, lógico, você não precisa ser do setor, mas a gente passa tudo, mas por que o RAC, né, como que ele funciona? Porque o RAC, a gente tem cliente nacional, então, como eu falei, eu não obrigo o franqueado a ser só RAC. Eu tenho uma loja como a loja de Porto Alegre, que hoje é um sucesso, e eu tenho muito carro em assinatura lá, voltado para o aplicativo. Cada cidade a gente vai atuar... Tem uma característica específica. E a gente vai atuar de acordo com a região. Então, a franquia LocaX tem disso. Eu não obrigo ele a seguir uma rota
se a gente entende que naquela região a gente tem uma outra rota, a gente senta e faz as políticas comerciais juntos, né? Isso é uma coisa muito importante. O hack é porque o hack tem em todo lugar. Tem um vídeo meu que todo mundo brinca, porque todo carro quebra, todo lugar tem carro quebra, e é exatamente, a gente tem turismo, né? A gente explora muito a parte do turismo, a gente explora também, até por conta das parcerias com as agências, a gente explora o turismo, como a gente explora também o mercado automotivo como um todo, né? E vai depender muito mais da região. Tem coisa que na região não é boa, e tem outra que, pô, naquela região ali é fantástica. Eu tenho um franqueado que só tem ele, e a gente tem uma quantidade de reservas e um valor muito melhor do que o outro, no mesmo carro, né? Vai depender muito. Eu quero pegar esse gancho até o que o Luiz falou, que eu acho que é importante, que deve ter muita gente assistindo, a gente que não entende do negócio de locação, né? A gente tem interesse tem interesse em saber mais. E muita gente acha que locação de carro é tudo igual, né? Eu vou alugar. E cada segmento é diferente. O que a Lívia está falando de rentacar é uma locação eventual para uma pessoa física. Isso. A Lívia falou da assinatura. A gente tem terceirização, a gente tem aluguel de carro para motorista aplicativo. Na rede Locaxis a gente tem tudo. Aceita tudo. A gente entrega para o franqueado tudo. A gente vai explicar a ele por que o preço, a composição do preço dele, o que é que vale a pena. Tem franqueado que o contrato de frota está fantástico, não tem porquê eu ter proibir ele. Não, e não tem por que eu alugar ali de forma eventual se eu estou ali com um preço já fantástico e o aluguel está certo. Como eu disse, a gente não tem essa coisa fechada. A gente vai analisar e cada lugar literalmente faz a sua história. É uma consultoria, né? E o franqueado, direto. E o franqueado tem um papel, é a cereja do bolo, é o meu diferencial. Essa escolha do candidato, esse treinamento dele é o que eu vejo dentro da nossa franquia. A gente já tem franquias que estão se destacando e eu vejo muito isso, o trabalho que eles têm e o cuidado que eles têm, né? O cuidado com o carro, o cuidado com o cliente, com atender o cliente. Gente, eles atendem melhor que eu, então assim... Eu vou te cortar porque eu vou te colocar na parede agora. Pode colocar. Que eu tenho certeza que o pessoal deve te perguntar frequentemente. Escuta, Lívia, afinal de contas, por que o cliente vai vir na Locaxis e não vai lá naquelas grandes lá que a gente conhece? Certeza, já me perguntaram isso. Com certeza, você vai ser muito melhor atendido na Locaxis. Você na Locaxis não vai ser qualquer um, vai ficar lá numa fila jogado. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque quando você chegar na Locaxis e ver que o carro é zero, vai dizer assim, eu ainda estava indo naquela lá, que eu não sei o nome. Aquelas outras cores lá, né? Meu sangue é vermelho, como eu disse a vocês. E depois vou perguntar que cor é seu sangue, você vai ter que me dizer. É isso aí. Então, eu não tenho dúvida. Eu gosto da Locaxis por isso. Você atender o cliente. Eu tenho coisas que a gente faz, o pessoal fala, mas você vai fazer confirmação. Tem coisa melhor na vida quando você viaja. Porque você saber que tá tudo certo com sua reserva. Tranquilo, né? Pelo amor de Deus, gente. Então, não assim, ter surpresa, né? Você quem chega fala lá e que cadê? Exatamente. Quem fala que isso nada, você tá com voucher, tá tranquilo, é porque nunca passou um perrengue de quando chegar no lugar e não ter. Então, a gente mantém, apesar de ser rede, a gente mantém a essência. A gente mantém falando com os clientes, sabendo o nome dos clientes, sabendo a história dos clientes. Eu acho graça que os clientes aqui da Bahia, a gente tem uma festa chamada São João. Todo mundo pensa que a festa mais forte é o carnaval, mas para aluguel de carro é o São João. Olha só. Não, o São João aqui é impressionante. E eu tenho um cliente que traz laranja para as minhas atendentes e traz bolo. E eu digo, gente, isso aqui é uma festa, literalmente. E é por isso, porque a gente não perde a essência. Então, se você quer ser tratado melhor, se você como cliente quer ser tratado como um rei, e aí acho muito melhor, né, você poder entender uma coisa básica, Lívia, qual o carro que vai ser. Óbvio, a gente não... É muito complicado quando você está grande você escolher o carro. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que quer pegar um ferry, eu consigo. Então, isso você não vai conseguir. Como é que você vai saber a placa antes? Entende? Então, são coisas que são importantes de serem ditas. Cliente, e é só uma rede
dessa forma, nesse formato que consegue entregar o que o cliente quer. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que a LocaX, o diferencial é isso. Que bacana. Lívia, a gente está falando bastante do formato, né, de franquias e tudo mais, mas de um mercado, né? Como que a gente pode, na sua visão, como que você enxerga o futuro da locação no Brasil? Então, como eu disse, o mercado de locação, ele está em crescimento. Eu vejo nas lojas que a gente abre como tem outras demandas, tem outras formas de alugar carro e o quanto a gente ainda tem a explorar. O Brasil ele é gigantesco e a gente não está explorando, a gente não tem ainda o número de usuários que a gente poderia ter. E aqui a gente na LocaX foca muito nisso. Né? Eu vejo que a gente está no momento de colocar, óbvio, tecnologia, porque com a tecnologia a gente consegue, né, chegar em lugares que nós não chegaríamos antes, né, principalmente na parte da proteção, porque hoje o que me impede de colocar carros em determinados lugares é o medo, né, você não conhece aquela região, você tem um receio. Aí, mais uma vez, ó, o franqueado entrando com papel assim, é um papel, é a cereja do bolo mesmo, não tem como eu dizer. Região, né? Ele conhece a região, ele diz, não, ali não dá, aqui não dá para entregar, aqui é ruim, aqui não tem estrada, aqui. É muito importante ser dito e é muito importante a gente considerar, né? Esse é o nosso, acho que o diferente da LocaX é esse aí. E eu vejo que o mercado, além da expansão, né, com a própria parte do modelo de aluguel, onde você faz assinatura, né, enfim, você vê também que a gente tem aqui, se você parar para pensar, a quantidade de locadoras que tem, principalmente do RAC, é muito pouco, redes de RAC no Brasil. Então, um dos motivos também da expansão da LocaX foi por conta disso. Eu disse, poxa, peraí, tem sim, vamos devagarzinho, vamos escolhendo cada, né, empresário, empreendedor e vamos mostrar que tem sim um mercado grande a ser explorado. Eu vejo com a tendência realmente de alta, porque o preço do carro está muito alto e isso abriu novos segmentos. Né? Hoje tem pessoas que dizem, não, eu quero alugar o carro só de segunda a sexta, ou tem pessoas que dizem, não, eu vou alugar, mas só com a franquia de KM baixa, aí aluga o carro quando vai viajar. Você tem de tudo, é impressionante. É a mudança do conceito da posse. Da né? posse, exatamente. Então, assim, muitas pessoas, os jovens, né, eu acho que estão indo com essa ideia, né? Eu não quero mais ser dono, eu vou usar quando eu preciso, exclusivamente como preciso. E isso abre oportunidade para as locadoras, né? Com certeza. Então, como você falou, pode ser por uma hora, pode ser por um final de semana, ou por uma viagem de final de semana. Nós estamos falando, na verdade, da mobilidade, né? É um problema que nós temos né, quando a gente fala de mobilidade, as pessoas falam muito de transporte público, de compartilhamento, mas não penso que a locação de veículos é uma solução também para a mobilidade. Literalmente. A gente tem a alocação, o pessoal brinca de fazer car sharing, a gente faz car sharing há 17 anos, né? A gente faz o aluguel eventual, né? Eu não preciso alugar aquele carro, eu posso alugar o carro. Quantos clientes já, antes de vir essa questão de aluguel por hora, eu dizia, não, eu vou pegar o carro de manhã, devolvo à noite. No final do sempre, dia, né? Assim, isso já existe há muito tempo. Eu acredito que hoje a questão do usuário, a gente vê que tem mais a necessidade. Existem mais usuários e existe sim necessidade. Como eu estava dizendo, no Brasil, quando você amplia e você sai do seu... hoje minha tarefa principal é essa. Tem diversos formatos que não cabem aqui, minha franquia, aqui na minha cidade, mas que no franqueado é um sucesso tremendo, absurdo, e eu respeito muito isso, né? Eu tenho trazido e as boas práticas da rede, né? Esse ano a gente vai fazer a nossa primeira convenção, né? Então, muito feliz. Que bacana. Já vamos juntar eles, né? Vamos aproveitar aí a escola para poder juntar esses empresários, né? E é o caminho que a gente está traçando para a gente ser uma grande rede. Né? Acho que o objetivo principal da gente é esse, né? As minhas metas são metas
duras, né? Eu tenho que chegar aí, pelo menos, você estava falando 32, eu tenho que chegar a 50 ainda esse ano. Estamos nessa loucura aí, nessa corrida, mas sem perder a mão, sem se precipitar, sem adiantar, né? Porque eu acho que é muito isso, é respeitar. Não, peraí, onde é que cabe? Com o pé no chão, né? Mantendo o pé no chão. Eu acho que conselhos você daria para essas pessoas assim estão assistindo a gente? Poxa, me chamou a atenção. Assim, o que você daria de conselho para esse pessoal? Eu diria, vem para Locaxis. Primeiro é isso. Eu diria, não venha nadar no meio de tubarões sozinho. Eu acho que isso é importante. Vocês sabem do meu trabalho, né? Eu não, além da Locaxis, eu também faço a parte, né? Eu estou agora como presidente do sindicato na Bahia, estou no conselho da ABLA, então eu protejo os pequenos. Eu digo, eu ajudo a gente, porque no cardume a gente enfrenta qualquer tubarão. Então a Locaxis nada mais é do que um grande cardume, né? E a gente, junto a gente faz uma diferença enorme. Junto a gente tem acesso a tecnologias que você sozinho não vai conseguir, porque não vai justificar. Quando você está sozinho, você tem diversas soluções tecnológicas que você colocaria, implementaria, mas que aí não vão fazer sentido só se você tiver. Aí vem a parte do número de carros, o número de lojas. Então, o grande segredo, acho que o grande tempero da Locaxis é isso. A gente está em constante mudança, em constante evolução. A gente trabalha em diversos projetos, né? Então, eu falei aqui alguns, assim, e a gente vem trabalhando. A ideia e o que eu digo para o franqueado, eu estou sempre pensando na frente, sempre pensando em outras formas de alugar, por mais que às vezes na minha cidade não dê certo, mas na cidade do meu outro franqueado vai dar certo. Então, é exatamente isso, preservar, crescer e fazer a rede ser uma rede de muito sucesso. A vontade é essa, aqui em qualquer cidade. O meu Instagram agora é assim, que dia vocês chegam aqui, que dia vocês chegam a ver? Já, com fé em Deus, em todos os lugares do Brasil, que eu acho que esse é o nosso objetivo. Nossa, e que energia, hein? Olha, impressionante. Eu sei aqui, sabe? Quanta coisa correndo, hein? Nossa, é uma energia incrível. Mas é por isso, e aí destacando novamente a força, né, das mulheres no setor. A Lívia é um exemplo disso, né? Principalmente aqui na Bahia, né, que a gente falou, o sindicato, a boa parte da diretoria, das 75%, também, 75% são mulheres. Então isso mostra a força de vocês aí e a garra, e por isso que estão evoluindo e crescendo o setor, né, na região dessa maneira. Olha, impressionante, muito bom mesmo. E eu queria pegar um gancho ali você falou da Expo ABLA, eu acho que é interessante, né? Aquelas pessoas que estão interessadas também no segmento de locadoras, né? Excelente, importantíssimo. Exatamente. Né? Importantíssimo. Eu fico muito feliz porque a gente se anima, porque a gente entende que quanto mercado para a gente explorar, quanto, assim, o número de usuários ainda está muito pequeno, tem outras formas de alugar, né? Uma das coisas que vai ser explorada esse ano na Expo ABLA, e é isso, eu acredito muito que o setor forte é você estar em rede, você não estar sozinho. Então, o meu conselho para quem está assistindo é esse, você não precisa nadar sozinho, você já pode, se quiser cortar um bom caminho, já vem para a Locaxis, que você não vai se arrepender. Você vai ter acesso a tudo que você precisa para montar uma locadora de sucesso, né? E desde o início é essa a nossa ideia. A gente faz sim esse processo seletivo, então não se sinta ofendido, mas eu faço, porque, como eu disse, é muito triste. Tem pessoas que, porque tem a parte do crédito, né? Acho que a gente não tratou sobre isso, acho que isso é uma parte que é muito importante ser dita. Hoje, eu acho que a maior barreira para a gente montar uma locadora de carros, pelo menos montar uma Locaxis, não é nem a parte da pessoa. A gente treina, a gente tem essa parte do suporte, a gente tem uma equipe que cuida de tudo, mas a parte mais complicada é a parte do crédito, porque a gente vê as decisões em relação à taxa de juros e o que vai determinar se vai ser viável ou não é o preço de compra. A gente, como rede, compra, mas ao ponto de conseguir, se a taxa de juros estiver muito alta, esse é o grande detalhe. Isso vai depender muito da qualidade de crédito daquele candidato, porque o crédito hoje é muito pessoal. Não adianta, não tem fórmula mágica.
né? Eles olham qual é o score e eles vão fazer de acordo com o score daquele candidato. Então, esse também é um outro grande desafio. Eu né? acho que esse é uma situação bem importante, né? Porque locadora, a gente viu em um outro episódio também, né, Luiz, que até do Paulo Miguel e do Marco Aurélio, né, presidente e vice-presidente da ABA, eles falaram muito sobre o quanto as locadoras precisam de capital e de crédito para girar o seu negócio, né? Então, assim, tem que ter um nome limpo, né? Isso, e acesso a bons parceiros de crédito. Que eu digo, na LocaX o maior desafio como franqueadora, sem dúvida, foi esse. Nós conseguimos, né, assim, mas eu ainda tenho feito muitos movimentos, né? A gente conseguiu, agora eu já posso até anunciar, nós somos agora uma franquia que tem um convênio com o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil hoje tem recursos específicos, então a gente faz parte lá da gama de franquias que são conveniadas com BB Franquias. Que legal! Então, assim, literalmente, não só eu corro atrás e realmente corro. Assim, isso, passamos nesse processo. Estamos também no Caixa Franquias, estamos em fase final. Por quê? Porque quando a gente consegue comprovar para o banco que esse negócio é um negócio testado, ele tem acesso a linhas de crédito com taxas muito melhores. Né? Muito. É o que eu estava falando, não adianta, ele pode ser ele não tem um capital com uma taxa aceitável e viabiliza, né? Então, a gente ajuda ele, ensina ele, mas a gente precisa ter essa soma aí. É um dos pilares. E é um dos pilares que a gente tem brigado forte. Né? Então, porque não é só, mais uma vez, né? Não é só alugar o carro, você tem que comprar bem, você tem que financiar bem, alugar, cuidar bem do carro e depois vender bem o carro. Né? São pilares essenciais. Né? Então, assim, nenhum desses pode estar mais ou menos. Todos eles têm que estar muito, muito sólidos para que você realmente tenha um resultado positivo no seu negócio. E gerir bem, né, o negócio de aluguel de carros, você tem que estar com o olho ali o tempo todo, você tem que estar realmente ligado, porque muda muito rápido, então você tem, a rede te traz isso, você tem você tem esse auxílio o tempo todo, né? Muito importante. Eu acho que tem o auxílio de, por exemplo, contratos de locação, né? Contrato de locação, se você não tem um bom contrato de locação, você vai gerar um problema enorme, porque quem é dono do carro é responsável por aquele carro, né, Lívia? Exatamente. A gente ajuda, na LocaX a gente não tem sem seguro de terceiros, a gente tem algumas regrinhas, né? O pessoal me pergunta, Lívia, por que isso? Eu falo, porque você está ganhando aí 17 anos, você teve que quebrar a cara, eu já estou te dando de bandeja. já tá saindo na frente. Né? São algumas dicas de ouro, né? São dicas importantíssimas e valiosas. Exatamente. Eu brinco que todo dia eu tenho reunião de sócio, eu tenho agora meus sócios são os meus franqueados, porque eu digo, não vai fazer assim não. Não vai não. Eu brigo, me meto, depois eu digo, olha, eu realmente me meto. Eu me meto. Olha, muito bacana, né? Muitas informações, um modelo muito interessante de franquias, né? Mas, Lívia, a gente está chegando à nossa reta final. Queria abrir aqui para você fazer suas considerações finais, né? Fique à vontade aí, se quiser dar um recadinho. De repente a gente esqueceu de perguntar alguma coisa, fica à vontade. Lívia. Não, eu acho que o principal é a gente conseguir falar do setor, né? A gente já comentou o quanto é importante a gente ter esse espaço para falar de aluguel de carros, né? Eu adoro alugar carro. Quem me conhece sabe que eu tenho uma fascinação, porque eu acho que é uma coisa um negócio muito fácil para você montar, rápido, né? Óbvio que você tem que ter o direcionamento e o caminho certo. A LocaX vem para isso, a gente dá todo o caminho, dá todas as ferramentas e sendo um empreendedor com sangue no olho, tem que ter sangue no olho, a gente consegue ter muito sucesso e a gente vai ter sucesso junto. Acho que agradecer a vocês, agradecer por poder falar aqui da LocaX, e que a gente possa fazer um outro podcast e daqui a pouco anunciando a quantidade. Quando a gente fechar 50, pronto, a gente já anunciando a quantidade de lojas e confirmado aqui. E também ver se eu consigo convidar vocês para inaugurar. Tem tanta inauguração, eu não estou conseguindo acompanhar, até meus franqueados brigam, mas eu estou tentando me virar em 1000, porque vocês me conhecem, então eu tento estar em tudo. Eu tenho que estar nas associações, no sindicato, porque eu preciso ter informações. Sua, né? E eu ainda não tenho uma cópia minha, ainda tenho marido e filho, né? Que eu tenho que agradecer, né? Que eles têm uma paciência enorme.
Mas Legal, é isso aí, gente. muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado a Obrigada você. por poder falar aqui da LocaX. A gente Tá que bom. agradece, Lívia. Muito obrigado mesmo. Muito legal, pessoal. Então, para você acompanhar mais nas redes sociais, rentalcash.com.br, no nosso site. Se você quer saber tudo sobre locação de veículos, aqui é o canal, aqui é o nosso bate-papo. Te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.